Então, eu acho que uma das grandes proveitos aí que nossa família, ou muitas famílias estão tirando nessa pandemia, é a questão do tempo devocional, tempo de leitura, tempo familiar, com todos os desafios que isso ocorre, né? E também o desafio global, né, que a gente passa nessa época e diante de tudo isso. E a palavra de Deus fica, então, como ela é proveitosa, como ela é útil, como ela se ilumina ou dirige em tempos como esse, né? E nada mais do que tempos como esses da importância da palavra de Deus como direção, como guia, né? Então, o que eu queria meditar com vocês hoje, nós vamos passar por duas passagens das Escrituras, basicamente, e ver um pouco ensinos de Cristo, atemporais, ou seja, válidos, né, para ontem, para hoje e para amanhã. E como isso ajuda o nosso caminhar, nossa direção, nosso olhar para frente. Acho que uma das coisas valiosas e interessantes do Senhor Jesus é como ele foi um bom professor, mestre, entre outras coisas, né? Mas o próprio Deus ensinou, né? A gente tinha que antes de Cristo era Moisés e os profetas, aqueles com quem Deus falou, aqueles que deviam transmitir a palavra de Deus. E de João Batista para frente estava sendo pregado o reino de Deus, e basicamente pela boca de João Batista e especialmente Jesus Cristo, né? Aquele que vem após mim, dizia João Batista. E Jesus, então, foi aquele que trouxe a verdade, a revelação que ele viu do Pai e passou para nós. E os apóstolos, depois de Cristo, seguindo o que Cristo ensinou, né? Então, e aí não devemos nos desviar nem para a esquerda nem para a direita, não é verdade? Né? Ao discípulo basta ser como seu mestre, disse Jesus Cristo, né? Então, o melhor que qualquer um de nós vai fazer ou de qualquer apóstolo foi, no caso, conseguir acertar, sem desviar nem para a esquerda nem para a direita na palavra de Deus e certeiro, né? Então, o primeiro texto que eu queria ler com vocês, está lá em Romanos, capítulo 3. Romanos está lá no Novo Testamento, né? Os irmãos que a gente está aprendendo nos vários livros do Novo Testamento, tem o livro de Romanos, logo depois de Atos. São aí os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, aí vem o livro de Romanos, escrito pelo reverenciado apóstolo Paulo, capítulo 3. Livro de Romanos, capítulo 3, verso 10. Achamos aí? Romanos 3, 10. Diz assim: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz,
aos seus olhos é inútil temer a Deus. Certo? Aqui nós temos uma descrição, ou um estudo, que vem lá do Antigo Testamento, e Paulo cita aqui, do testemunho de Deus em relação ao ser humano. Essa leitura é chocante, né? E eu não sei a você, mas um dos versículos aqui fala da língua, venenos na língua, enganam, fala dos pés ágeis, ou seja, dos caminhos, da rapidez de fazer o mal, e fala da ruína e desgraça que marcam o seu caminho. Quando eu li isso, me marcou muito isso aqui: ruína e miséria, ou desgraça marcam os seus caminhos. E algo que eu percebia isso às vezes. Às vezes, não sei se você já teve essa experiência de ter passado por um lugar e não ter gostado do resultado, ter achado que ficou pior para trás. Era muito triste isso para mim. E às vezes você pode olhar como o ser humano chegando às vezes numa paisagem, numa praia, ou no interior. De repente você tinha ali um córrego, um ribeirão limpo, você tinha uma natureza bem feita, bonita, mas de repente chega ali com poluição, com uma pessoal, ocupação bem ruim, e quando vê está tudo feio, destruído, está pior. Tá? É uma ilustração. Às vezes é que estava alegria e alguma pessoa passa e estraga o clima, né? Então, eu não sei se você já percebeu isso da sua própria vida. O perceber ou não quer dizer que isso tenha deixado de acontecer, porque a Bíblia está dizendo isso aqui em relação a qualquer ser humano, todos nós. Então, a gente percebendo ou não, é só uma questão de perceber, né? Às vezes eu fiz alguma coisa que eu não vi, que eu não percebi, mas eu fiz. E assim todos nós, né? Então, mesma coisa aqui. Alguns talvez tenham dificuldade no falar, falam demais e machucam pessoas no falar. Outras em manter-se fiéis ou leais a algumas pessoas, seja no negócio, seja... a gente vê por aí, né? Pessoas enganando com o troco, ou sendo leal até aparecer alguém melhor, aí se junta ao outro, larga em todas as áreas, né? Então são vários elementos aqui complicados e ruins, né? A gente já conhece esse texto e nós sabemos que a solução é o arrependimento, não é verdade? Por isso que o Senhor Jesus falou: arrependa-se, porque o reino de Deus está próximo. Ou seja, arrependa-se. Se você, que é isso aqui, mudar, reconhecer que você tem errado e buscar a Deus, ouvir a palavra de Deus e buscar a ajuda do Senhor, o Senhor vai te transformar, né? É o que a gente tem aprendido. Você vai nascer de novo e você vai ter agora condições de fazer outra coisa, que é o que nós vamos ver mais para frente. Você vai ter condições. Você vai viver numa luta, né? Enquanto no tempo terreno a gente está batalhando, né? Carne e espírito. Mas a gente tem uma chance, né? A gente conquistou um caminho de vitória, né? Diferente de alguém que não tem a opção. Porque o juízo é certo, o juízo para os malfeitores. Que eu queria fazer uma passagem entre essas duas coisas. Eu queria trazer uma relevância que o mundo pratica, tá? A gente estuda
pouco de filosofia, li isso no seminário, li isso também no colégio. E vou dar um breve resumo, mas os pensadores, em uma certa época passada, e isso vale até hoje, tá? Isso, na verdade, influenciou o mundo moderno de hoje. Existiram muitas correntes filosóficas, e elas basicamente foi uma época de iluminismo, que eles basicamente tinham duas estradas. A estrada da palavra de Deus, antiga. Tomás de Aquino falou que a mente humana conseguiria também produzir conhecimento santo, verdadeiro, e abriu uma outra estrada, a estrada agora do conhecimento do homem. E a Bíblia diz que isso é impossível, certo? Mas Tomás de Aquino dizia que era verdade, muita gente andou por esse caminho, e quando o pessoal se viu, ele estava andando só por caminhos de homens. Deus, não existem dois caminhos, né? Então, o que aconteceu, o que nasceu, são correntes que estavam em todas as universidades, todas as escolas de pensamento, que seria o naturalismo. O naturalismo, basicamente, tira Deus do mapa. A gente só acredita no que a gente vê e comprova em laboratório, e ponto final. O homem virou uma máquina biológica, virou matemática, o ser humano. Dentro de tudo isso, o ser humano começou a buscar esperança. Eles até, vou dar uma colher de chá, né? Eles até tentavam fazer o bem. Então, uma corrente filosófica que me marcou muito na escola era uma corrente que dizia assim, tinha o romantismo, né? Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, né? Romantismo, idealismo, ou racionalismo, várias coisas. Mas a ideia era de que o poeta ele não mexia no que ele encontrava pela frente. Então, a ideia era não interferir. Não interferir. Então, diante de uma situação, o que você faz? Você não faz nada. Você deixa ela correr, porque se você mexer, muito capaz de estragar. Então, era uma tentativa de... Isso, eles chegaram numa observação da realidade por eles mesmos. Eles perceberam que muitas vezes as ações humanas estavam destruindo, prejudicando. Então, teoricamente, era isso que a gente leu aqui em Romanos, né? Eles chegaram na observação deles, chegaram a essa conclusão. Ruína e desgraça marcam seus caminhos. Então, a solução, uma delas era, então, não mexa, não tenta passar despercebido. Para você ver como isso é influenciador no mundo de hoje, tem uma música que ele diz assim, deixe ficar, deixe estar como está. É uma música famosa aqui do um cantor que retrata isso. Então, essas ideias, elas são não bíblicas, mas elas estão permeando o mundo por aí. E elas nos atingem, seja por músicas, filmes, tudo tem uma filosofia, uma ideia, né? Uma ideia. Então você vê, às vezes era até uma ideia boa, não quero estragar nada, não mexo. Só que, à luz da palavra de Deus, né, a gente tem um caminho, isso não basta, né? E a gente sabe que a gente tem um caminho muito mais elevado. A palavra de Cristo, na verdade, é outra. A palavra de Cristo não é não mexa, não deixe de fazer. A palavra de Cristo é se arrependa, volte para Deus, né? Então, é basicamente alguém que largou a fonte de vida e se afastou, começou a ficar o quê? Sedento, praticar coisas erradas. E o único jeito é reconhecer o erro, o orgulho, a independência e dizer a verdade. Eu, de mim próprio, não faço o bem, não tenho condições, sou incapaz, não consigo entender tudo, não consigo resolver tudo. Deus é Deus. Deus falou como eu devo ver, Deus deu na sua palavra. E eu não tenho buscado a palavra de Deus, eu preciso buscar, eu preciso conhecer, preciso aprender. E
né? E Jesus falou, né? Crê em mim, se arrependa, que Ele vai restaurar, que Ele vai salvar, que Ele vai conduzir. Então a gente tem muita coisa para aprender na palavra de Deus. Agora nós vamos para o nosso segundo texto, aí para ver o que a palavra de Deus diz em relação a fazer, né? Que está lá em Efésios. Tá? Então você pega Romanos, vai passar 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, a gente vai chegar em Efésios 2. Tá? Então a gente tem aí né? Muitas vezes a Bíblia dando testemunho de maldades, seres humanos, chamando ao arrependimento. A gente vê filósofos do mundo falando, bom, então não faça nada, tenta não fazer nada. Tem alguns filósofos que falam assim, não tem jeito de não fazer nada, faz o que você quiser. E os resultados são terríveis. E a palavra de Deus, dizendo então em Efésios 2, versos, vamos ver do 8 em diante. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então somos obras de Deus, salvação da parte de Deus, porque somos criação de Deus, o verso 10, realizadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Então eu quero que você repare comigo que, olha que coisa interessante, criação de Deus para fazermos boas obras. Fazermos boas obras, que Deus preparou para que a gente faça. Compara isso com aquilo que nós lemos lá em Romanos. Ruína e destruição marcam o caminho do homem sem Deus, do homem pecador. Ruína e destruição. Mas nós, aceitando a oferta de arrependimento a Cristo Jesus e caminhando com Ele em fé e sinceridade, estamos sendo transformados e somos chamados para fazermos boas obras. Contrário, né? Falar um pouco de boas obras. Nós vivemos num país que tem algumas tradições religiosas e boas obras está muito ligado a... não sei você, mas eu penso em, assim, culturalmente, em ajudar uma pessoa necessitada a atravessar a rua, dar uma esmola, assistencialismo, né? Então a gente limita boas obras a isso, né? A caridade. Com certeza são boas obras, né? Mas se você pensar no velho homem, ruína e destruição marcava seu caminho, e num homem novo chamado para boas obras está a todo instante. Sempre que tem algo, a gente se depara com algo que está ruim, tem oportunidade de fazer boas obras. Vou lá dar umas ilustrações sobre isso para vocês. Você já leu a criação, né? A criação diz que havia águas pairando pela face do abismo, e isso era o que havia. E Deus disse, haja luz, águas se juntem em um só lugar, pareça terra seca, águas em cima, águas embaixo, que agora a terra produza vegetação, produza árvores. Deus foi trabalhando, e o resultado, Deus plantou um jardim com árvores agradáveis à vista, deliciosas ao paladar. Então, antes, Deus chegou numa situação e Ele fez algo. Aí você chega no mundo, agora de noite não dá para ver bem, né? Mas aqui em Atibaia, durante o dia, o sol nasce e tal, você vê paisagens bonitas, coisas bonitas na sua frente, né? Obras, feituras, né? O neguinho está aqui me olhando, o neguinho constrói casa, né? Não tinha nada, tem uma casa.
É uma obra, né? Então Deus fez. E é bonito o que Deus fez. É bom, tá melhor do que antes. Tá melhor do que antes. Outro exemplo. Então, agora só fazendo um paralelo, às vezes o ser humano vem e destrói as coisas, né? Não é a imagem e semelhança de Deus, mas não está agindo como. Deveria estar deixando as coisas melhores, né? Pensa em Jesus Cristo. Lá em Lucas tem um episódio de Cristo que narra o seguinte: Jesus estava chegando numa cidade, mais palpável agora, né? Jesus estava chegando numa cidade com a multidão seguindo ele. Quando ele estava chegando nessa cidade, estava saindo um velório na porta da cidade. Era uma mulher viúva que estava enterrando seu filho, o único filho. Então estava viúva e estava ficando sem filho agora. Então era grande a tristeza daquela mulher, era grande a tristeza da cidade junto. Saía gente da cidade com ela, chorando para enterrar aquele menino. E Jesus chega na cidade naquele momento. O Senhor tem compaixão dela. Então, pensa lá essa música, essa filosofia. Deixe ficar, deixe estar, quer dizer, não faça nada, né? Então, se Jesus, uma ideia maluca, mas se Jesus seguisse essa filosofia, ele ia olhar, ele ia ver, talvez até ficar um pouco triste, mas ele não ia fazer nada. Ia ver o menino ser enterrado, a moça chorar e pronto, não ia fazer nada. Só que não é assim. Nós somos criados em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Obras significa, né, pôr a mão na massa e alguma coisa que não existe e passar a acontecer. Então o Senhor teve compaixão da mulher e foi até ela, tomou ciência da situação e pôs a mão no menino, no caixão. Eles pararam e o Senhor mandou levantar. E o menino voltou à vida. Quando o menino volta à vida, aquela tristeza toda vira agora um assombro, um espanto, né? Não acredito no que estou vendo, né? As pessoas... E a alegria começa a tomar lugar ali. Alegria. E você deve imaginar uma celebração. Poxa, a criança viva, o pessoal feliz, alegre, cantando. E o Senhor devolve o menino para sua mãe. Veja como estava a situação e a interferência de Jesus, o que ficou depois da situação. Lógico que então isso mostra um pouco o que Deus tem para vocês e para mim também, para nós. Deus tem para nós isso, chegar em situações, isso é boa obra, e deixá-las melhor do que estava. Seja consolar alguém, seja ajudar alguém, seja ligar para alguém, seja corrigir alguém. Às vezes, e vou dizer para você, o mundo está cheio de casos para serem corrigidos. A gente pode... são coisas, mas são pessoas. Às vezes as pessoas estão precisando de uma palavra, estão emocionalmente confusas, estão atrapalhadas. Você vê que tem alguma coisa ruim, errada, que de repente você pode fazer alguma coisa ali para ajudar. E às vezes a gente fica nessa de, né, não interfere, não faz nada. Somos chamados para fazer boas obras. Então, para tentar fazer alguma coisa, para dar um conselho, para falar alguma coisa, né? Seja uma pessoa, seja uma situação. Então, boas obras, na verdade, é amplo demais, amplo demais. Seja na igreja, aqui tem uma lâmpada precisa sendo trocada, não é uma boa obra? Trocar a lâmpada, boa obra, simples. Um irmão precisando de alguma coisa, então tem muita coisa
para a gente fazer. E vou dizer para você, né, não tem quarentena que pare a necessidade de boas obras. Não sumiu a demanda por isso, não sumiu. Pelo contrário, talvez até aumentou. A gente tem mais trabalho ainda. Agora, é lógico que eu usei ilustrações de Deus e do Senhor Jesus próprio, né? Lógico que nós não temos tanta capacidade assim, né? Tanto poder assim, ou dom assim. Quem dera tivéssemos perto disso. Mas o que nós temos, né, podemos fazer, né? Se é pouco, é pouco. Se é médio, é médio. E quem muito, muito, né? E eu dou até um testemunho. Eu lembrei aqui da irmã da Márcia. Eu lembro que até agradecer vocês, porque quando a Esther estava com o ouvido ruim, você lembra? Estava com o ouvido entupido, eu estava preocupado, procurando médico, ver o que eu fazia com ela e tal. E vocês, poxa vida, fizeram o que vocês tinham, né? Examinaram ela, olharam, deram dicas pra gente ali, para quem procurar e tal. Eu agradeço. Foi bom. Você mudou a situação de uma pessoa que estava sem saber para melhor. E temos aí tanta coisa, né, para fazer. Seja na área de filhos com crianças, às vezes as crianças estão meio desorientadas, meio perdidas, precisa de uma orientação, uma ajuda. E aí vocês sabem que tem muito caminho. Tá bom? Agora, por último, né, eu queria ressaltar que as boas obras é em Cristo, que Deus preparou de antemão para fazermos. Então, é só em Cristo Jesus, só em Deus, só seguindo o Senhor e com o poder dele, que a gente de fato consegue fazer isso, né? Não é na força do nosso braço, mas é na graça de Deus. Então uma oração pode ser: Senhor, mostra-me hoje, me ajuda a ver as coisas que eu posso fazer e me ajude a fazer as obras que o Senhor preparou para mim fazer, me ajuda a fazê-las hoje, né? Então, às vezes a gente reclama de uma situação, a gente podia orar pelas pessoas envolvidas, né, para elas se arrependerem. É muito trabalho que tem, muito trabalho, né? Eu creio que eu vou encerrar aqui nessa questão da oração, das boas obras, por exemplo, na oração. Vou ressaltar duas palavras do apóstolo Paulo. Em certa ocasião, ele disse para Timóteo: ora pelas autoridades, né? Ora pelas autoridades. Não crentes, claro que não crentes. Hoje é um tempo excelente para a gente orar por sabedoria para as autoridades, conversão das autoridades, para saberem tomar bons caminhos num momento como esse. Como seria bom autoridades sábias, e nesse sentido a gente tem tido sorte aqui em Atibaia. Não que existe uma perfeição, mas tem cidades aí que estão terríveis, assoladas, né? Fechadas até a morte, às vezes nenhum caso, enfim. E outra questão de oração, até pelo Evangelho. O apóstolo Paulo falou: ora por mim, para que quando eu pregar, eu fale como eu devo. Quer dizer, olha que interessante. A oração, ela muda, Deus responde a oração. Então, se não precisasse orar, ele não pediria, né? Ora para que eu saiba, que eu pregue como convém. Então, pessoas orando, o apóstolo Paulo, Deus agindo, e o apóstolo Paulo pregava como convém, pessoas eram salvas e boas coisas aconteciam, e por aí vai. Então, a oração também é uma boa obra. E tem muitas aí, eu creio que o Espírito deve ter falado com você algumas. Tá bom? Meus irmãos, se alguém precisa da graça de Deus, busque-a enquanto se pode achar e fique firme. E sigamos a palavra de Deus, dedicado a boas obras que tem muito trabalho. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nosso agradecimento pela Tua misericórdia, que se preocupou em de fato mandar Seu Filho do céu para fazer alguma coisa aqui na terra,
a fim de nos alcançar com a Tua palavra, nos salvar com a Tua obra, para uma vida gloriosa na eternidade, vitoriosa no presente e com esperança, Deus. Muito obrigado, e que possamos, pela Sua graça, seguir cada dia mais ao Senhor Jesus Cristo, ser como eles e desfrutar da Sua presença, da Sua comunhão, da Sua graça e direção. Em nome de Jesus, abençoa a todos nós, dá-nos uma noite em segurança, em paz, mas sobretudo que Seu Espírito trabalhe em nossos corações pela Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém.